Oi, professora Daisy. Boa tarde. Oi, Gabriel. Boa tarde. Vamos aproveitar para chamar a galera para participar. Eu sei que hoje é sábado, mas o assunto é muito importante, certo? E aí a gente finaliza a nossa série sobre como ingressar no mestrado ou no doutorado e quais são as etapas, como estudar e se preparar para as etapas. Coloquem aí para mim, eu quero ser mestre, eu quero ser doutor, para eu ver. No primeiro dia a gente tinha muitas pessoas que me falaram que querem ser mestres. Como que tá hoje? Quem quer ser mestre, quem quer ser doutor? Boa tarde, Milena, Diário de Corredora, Crisóstomo, Joyce já entrou aqui, gente. Luiz Cláudio, você quer ser mestre, isso mesmo. Oi, Carlinhos. Carlinhos tem várias perguntas aí para Joyce hoje. Boa tarde. Ah, isso mesmo. Quando a gente decide algo, a gente consegue. Deixa eu falar com vocês enquanto a Joyce tá entrando aí. Oi, Joyce! Ei! Tudo bem? Tudo Deixa eu ver jóia. no volume aqui se tá legal. Boa Tá me, tarde, tá que me prazer ouvindo? receber você aqui com você. Sim, Ah, a gente está beleza. te ouvindo sim, tá? Eu estava falando aqui para eles o que aconteceu, você já sabe, né? O que aconteceu ontem, que eu não consegui gravar a live no IGTV. Eu fui Hum, bloqueada. Porque eu utilizei na legenda hashtags que eu já estou acostumada a utilizar, como vida acadêmica, pesquisa científica, mestrado, doutorado. Então, não sei o que aconteceu. Parece que isso tem acontecido bastante, enfim, o IGTV está sofrendo algumas alterações. E aí eu convido vocês para participarem lá do Telegram. O que eu fiz? Gravei um áudio, gravei vários áudios falando sobre os tópicos principais que a gente conversou ontem. Tá lá no meu canal, ok? O link tá no link na minha biografia, na minha bio, do Além do Revisão. Vamos entrando aí, chamando os amigos, os colegas que querem ser mestres, doutores, que a gente está aqui hoje à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas. Quinta-feira eu falei com vocês sobre por onde começar, né, para vocês analisarem o site do programa ou dos programas que vocês querem se candidatar. Falei para vocês conhecerem um edital, o Lattes dos professores. Eu tenho certeza que a Joyce também fez isso, né, Joyce? claro. Essa é a Essa minha vida, época. Essa é a nossa vida. né? Tá? E aí ontem falei sobre as etapas, mais especificamente sobre o pré-projeto, né, de onde tirar o tema, do própria linha de pesquisa, dos projetos que já estão em andamento no programa de pós-graduação, como estudar para a prova de língua estrangeira e também como se preparar para a entrevista. Tá tudo lá no Telegram. E hoje convidei a querida Joyce, minha amiga. Vocês se lembram quem estava ontem aqui? Quem estava na live de ontem? Alguém? O pessoal está entrando ainda. Quem estava na live de ontem, eu dei uma sugestão para vocês entrarem em contato com alguma aluna, algum ex-aluno, aluno do programa de pós-graduação, onde vocês têm interesse em estudar. Tem vários grupos no Facebook, nas redes sociais também. E há 10 anos eu mandei mensagem para quem? Alguém adivinha? Ninguém Para vai quem que eu mandei saber. mensagem? Eu mandei mensagem para a Joyce, que tinha um blog na época de língua inglesa. E eu pensei assim, se ela tem um blog, quer dizer que ela gosta de se comunicar, que ela gosta de compartilhar as informações. O que custa mandar uma mensagem para ela? E eu mandei uma mensagem perguntando, tirando algumas dúvidas sobre o edital,
ela me respondeu prontamente, se colocou à disposição, principalmente porque ela viu que eu era de outra cidade, ela também era, enfim. E aí, quando eu fiz a prova, fui aprovada, entrei em contato com ela, acho que foi até por e-mail na época, contando Não que eu tinha sido tinha essas aprovada, coisas, que eu né, ia mudar de... para campus, não tinha um WhatsApp ainda. E Uh-uh. depois disso, quando a gente se conheceu pessoalmente, a gente teve uma conexão muito forte e criamos várias parcerias, publicamos juntas, fomos a congressos juntos. Quando eu conheci o Nordeste, eu estava com a Joyce, tá? Então, tá vendo quantos frutos, né? Quantos projetos podem surgir a partir de uma mensagem que você manda para uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Então, eu estou contando essa história para vocês darem esse passo, ok? Não é nada antiético, foram só, afinal de contas, ela nem era professora, né? Você estava começando o mestrado, você lembra? Foi o quê? 2010? Em 2010. Eu estava começando. Isso, estava começando o mestrado, aí depois você deu uma parada, Eu aí terminei, eu já engatei no doutorado. eu terminei o mestrado em 2012 e aí depois engravidei, fiquei um tempo parada e aí só fui voltar em 2017. É isso aí, a gente se encontrou de novo. Mas a Maravilha. conexão continuou, né? Isso, a gente se encontrou pessoalmente, porque É. Joyce, como eu, adora se mudar e morar em outras cidades, né? Agora a Joyce está em São Paulo, eu vou ler um pouquinho da experiência dela para vocês, tá? A Joyce tem experiência no ensino de inglês há 13 anos já, e ela teve experiência em escolas públicas, cursos de idioma, ensino superior. Hoje ela é consultora acadêmica na Troika, lá em São Paulo, e trabalha com produção de material didático e desenvolvimento de professores de inglês no Brasil. Ela é autora de livros e artigos científicos no Brasil e fora. É doutoranda em cognição e linguagem lá na UF. Joyce, é um prazer receber você aqui, conversar com você hoje. E eu gostaria de fazer para você algumas perguntas que os seguidores fizeram para mim. Eles fazem muitas perguntas relacionadas à língua estrangeira, onde a gente fez o processo seletivo lá na UENF. A prova de inglês, na minha época, a gente respondia algumas questões, a gente lia um texto em inglês, as perguntas estavam em inglês e a gente podia responder em inglês ou em português. Então, o importante era ter leitura, né, e conseguir interpretar um texto. Uhum. Não, a maioria das exigências, no caso do mestrado principalmente, você não precisa ter um inglês fluente, um espanhol fluente, e na língua estrangeira, na seleção do doutorado, eu lembro que eu precisei traduzir uma parte de um artigo científico. Então, de novo, vocês têm que ler com muito cuidado o edital do programa de pós-graduação de vocês, tá bom? E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para a Joyce é como que é essa prova de língua estrangeira. Ela é igual em todos os programas? Quais são as diferenças? O que você pode passar para a gente? Eu acho que você até adiantou um ponto muito importante aí. Mas isso não é ruim, você ter adiantado. Eu vou pegar o gancho disso, né? Porque muita gente também me pergunta, qual é o nível de inglês que eu preciso para passar nessa prova? Como é que é? E tal. E aí eu acho que a gente precisa partir de um ponto essencial. Se você está se candidatando para um programa de pós-graduação estrito sensu, que é mestrado e doutorado, você precisa apresentar a proficiência em leitura e compreensão de uma língua, além da sua materna, lógico, né? De pelo menos mais uma língua. Então, geralmente, o inglês vem primeiro. Por quê? Porque é a língua mais utilizada nesse meio acadêmico e em vários outros meios da nossa vida, né? A língua global.
Então, a gente precisa, no mestrado e doutorado, nesse percurso de pesquisa, a gente precisa ler muito, né? A Karine tem falado isso esses dias, né? Do quanto que a gente precisa ler e muitas vezes, em muitas áreas, a gente não encontra material suficiente, né, na nossa língua materna. Então, se você consegue ler em outra língua, o seu acesso a mais informação, a mais material, mais autores, mais referências aumenta, e isso vai Uhum. contribuir muito com a sua pesquisa, né? Então, partimos dessa questão, né? A gente precisa ter a proficiência. Ah, mas eu não estudo inglês, eu não sei nada de inglês, ou de espanhol, italiano, francês, sei lá. Então, começa logo, porque vai precisar, né? Isso. Eu ia falar muito isso. Vai, Começa agora. Tem começa, maio, a seletiva é final de ano. O que que eu preciso me dedicar mais agora, né? E uhum, não se bloquear, "Ah, eu não sei inglês, eu nunca vou poder participar." Se é seu começa. sonho, você pode responder. Começa agora. Não dá para perder tempo, né? Eu acho que é isso, essa visão. Você entende o sonho que você tem e precisa trabalhar pelos seus objetivos, né? E a partir disso, então, dessa compreensão de que você precisa ser proficiente para leitura e compreensão em outra língua, você precisa então definir o seu programa de pós, né? Onde você gostaria de estudar, qual é a área em que você gostaria de começar aí o seu mestrado, sua pesquisa, né? Então, a partir dessa definição desse programa, você já vai começar a pesquisar textos. E aí, um erro que muita gente comete é focar em textos muito específicos. Então, por exemplo, se o mestrado é o doutorado na área de educação, olha quantas coisas a gente pode conversar sobre em educação, né? Então, você pode ter acesso a textos na área da psicologia, na área de filosofia, na área de tecnologias, né? São muitas coisas. Então, geralmente essas provas são focadas numa grande área. Então é super importante você não se limitar a um tema específico. Mas comecei a estudar inglês então para a prova do mestrado do doutorado. Assim, cada dia, cada momento, né, você já escolhe um texto de uma área, porque assim vai ajudar você a ter acesso a um vocabulário muito mais amplo, né, de diversas áreas, isso vai ajudar muito na compreensão. Porque as provas de língua estrangeira, seja inglês ou qualquer outra língua, elas são técnicas. Então, o texto exigido vai ser um texto acadêmico, científico, né? São vários gêneros aí que você pode ter na prova. Então, é importante ler textos acadêmicos em diversas micro-áreas dentro dessa grande área que você escolher. E algo importante para falar também, na época eu lembro que eu fui para a internet pesquisar provas antigas, para eu saber quais eram os Super. formatos, os tipos de prova, como que eu poderia estudar, né, me preparar melhor, porque eu não fazia noção de como que era. Uhum. Quais É, são esses tipos de formato? Eu falei o exemplo que tem na cognição em linguagem, que é o formato de perguntas e respostas. Tem também uhum. de tradução de texto, tem outro formato, tem prova oral, por exemplo. Olha, eu fui procurar alguns formatos, alguns modelos de prova oferecidos, utilizados no Brasil por várias universidades. Não encontrei nada de prova oral, né? Mas isso também não isenta a possibilidade, porque se você for se candidatar para um programa de pós fora do país, pode ser que seja possível, né? Mas Uhum. os modelos que eu encontrei, né? Leitura de texto acadêmico em LE, que é a língua estrangeira, com questões de compreensão, como você falou, e aí eu encontrei várias provas em que o texto é em língua estrangeira e as perguntas são em português,
né? Então você pode responder e deve responder em português, já que as perguntas são em português. Então aí a gente já percebe o foco da prova, Sim. que é a leitura lá daquele texto e a compreensão, porque se você compreendeu, você vai conseguir responder na sua língua. Com questões e com resumo, então encontrei uma prova tanto com as questões como com uma questão para você fazer um resumo sobre aquele texto. Isso foi do programa de pós-engenharia civil da Federal da Bahia. Tem também leitura e tradução de um texto acadêmico. Eu me lembro de ter feito, na minha época de doutorado, da prova lá, a tradução do texto. Então, era uma parte de um artigo acadêmico, e aí umas 3 páginas, se não me engano, ou 4, e o que eu tinha que fazer era traduzir aquilo. Mas, putz, tem muitas palavras que eu não conheço, mesmo com dicionário, às vezes, na pressão do tempo, e eu não conhecer, eu fico nervosa e tal, como é que eu vou fazer? O que importa, na verdade, nessa tradução, é você colocar, se expressar nesse texto de maneira que eles vejam que você compreendeu a ideia daquele texto, né? Que você não colocou ali nenhuma informação que não é o que realmente está escrito, né? Então, o que importa... Não precisa ser uma tradução exata, né? Isso, não precisa ser uma tradução ali, letrinha por letrinha, mas o que você precisa colocar é o que o texto diz, né? Ele diz isso, a informação é essa, os resultados são esses, os autores utilizados e tal. Então, no meu caso... Temática, ou seja, tem que conhecer minimamente a estrutura de um texto científico. Sim, por isso é muito importante a gente já começar a fazer essa leitura desde o início dos estudos. Porque aí você, além de ter acesso e de se dedicar a estudar a língua, você também vai estar estudando a estrutura de um texto acadêmico, que não é igual a qualquer texto, né? Depende muito do gênero. Pode falar. Então, você citou aí o dicionário. Pode usar dicionário? Sim, geralmente pode e é facultativo. Tem gente que prefere não usar. Se ela estiver super segura, beleza. Mas geralmente as pessoas usam, claro, né? Porque você pode esquecer e tal, pode ter uma palavra nova. Você pode usar um dicionário impresso, né? Não pode ter nada eletrônico. Esse dicionário pode ser tanto monolíngue, que seria isso? Inglês, ou espanhol, ou outra língua. E pode ser bilíngue também, do português para o inglês e vice-versa. Pode utilizar. A Milena está falando aqui que a prova de mestrado que ela quer é parecida com essa estrutura que a gente descreveu. Olha que beleza. Legal. Já dá para ver que você leu o edital, né, Milena? Parabéns. Ela fez o dever de casa. Fez o dever de casa. A Clesiane disse que virava a noite estudando provas e traduzindo provas. Olha, gente, quando a gente quer, né, a gente dá um jeito. E é super importante estudar. O que acontece? A prova de inglês, geralmente, ela é classificatória e não eliminatória. Isso já alivia um pouco, né? Já ajuda a gente. E geralmente ela tem um peso menor do que as outras etapas do processo seletivo. Então, já é mais tranquilo. Em alguns casos, dependendo aí do programa, das normas do programa, se a pessoa, até adiantando uma coisa que eu ia falar lá no final, mas já que surgiu o assunto, se a pessoa não passa na prova de inglês ou de outra língua, ela pode fazer em um outro momento. Então, já é mais tranquila nesse sentido. Que foi o nosso caso, né? Lá na cognição, tem um professor que leciona a disciplina, caso você não seja aprovado. Mas aí tem uma coisa, que tem que ter muita atenção, por isso tem que ler o regimento da instituição depois que você é aprovado.
Você não se forma, não consegue defender a sua dissertação, a sua tese, se você não tiver cumprido esse pré-requisito da língua estrangeira, né? Se Sim, você não. o fato de ela não ser eliminatória não quer dizer que a gente pode deixar para lá, né? É uma etapa importante do processo. Então, se você não passou só nessa prova, passou nos outros, a sua nota foi suficiente para você passar nas outras etapas, entrou no curso e tal. Geralmente, dependendo do programa, né? A gente tem um tempo para cumprir. Então, tem universidade que deixa você entregar essa proficiência em 6 meses ou antes do curso começar, do período letivo começar, ou até antes, algum tempo antes da sua defesa, mas é preciso entregar, senão a gente não defende, não pega o Uhum. diploma, né? Então, precisa. Tem, no caso da UENF, por exemplo, e de outros cursos que eu pesquisei, a gente pode fazer um curso durante o período de mestrado ou de doutorado e a partir das notas que a gente obtiver, a gente já fica livre da prova também, né? Então, Então, você são pode várias apresentar possibilidades. essa declaração, esse certificado. Uhum. E aí o nosso resultado lá do curso, do cursinho da língua, né, é que vai isentar a gente desse compromisso. Mas, de novo, é uma etapa importante. Então, não dá para a gente pensar assim, ah, eu vou deixar, mesmo se eu não passar, tá ok. Não. Porque é menos uma coisa para você se preocupar depois, porque depois vem vários artigos para ler, evento para participar, artigo para escrever, várias aulas, né, créditos para cumprir. Então, assim, quanto menos coisas ficarem para depois, melhor. Isso, tem gente que acha que a parte mais pesada é o primeiro ano, onde você precisa fazer as disciplinas, né? Os primeiros anos. Uhum, Mas, na minha experiência, conversando com outras pessoas também, a gente chegou à conclusão que a parte mais pesada é da escrita em si, da sua pesquisa. Principalmente se você decide mudar um pouco o seu referencial bibliográfico, a sua metodologia, você tem que ler e estudar, se dedicar ainda mais, principalmente aquela pessoa que não tem prática na escrita. E uma dica que fica também, eu não cheguei a comentar isso nos outros dias, mas que você escreva, já comece a escrever nas disciplinas, para as disciplinas, numa linguagem científica, e leia todos os artigos propostos, para discussão em sala de aula. Isso, a gente cresce muito, né, enquanto estudante, enquanto pesquisador. uhum. Então, de novo, quem não gosta de ler, quem não gosta de escrever, pensa aí antes se isso é para você, né? É, Se isso vai te fazer feliz, se isso vai te preencher. E, enquanto aluno especial, você pode conhecer o programa, participando como professor, como voluntário. Isso acrescenta bastante também. E você, enquanto professora de língua portuguesa, Joyce, quais são as principais estratégias que você indica para quem precisa começar a estudar agora para essa prova? Além de pesquisar essas provas, por exemplo, fazer um cronograma, como encaixar no dia a dia, que já é tão corrido, a gente tem outras atividades, como se preparar para a prova Uhum. em inglês. É super importante essa primeira etapa da gente definir a área, né? Porque tudo vai acontecer a partir daí, né? A partir do momento que você se decidiu com relação ao que você quer estudar, aí sim a gente já começa a se preparar. Então, buscar o programa, fazer essa pesquisa aí minuciosa no site e ver o edital, o que costuma cair, o que eles cobram, né? É, e lembrar sempre, né? O objetivo do programa não é que você saia de lá, que você mostre que você fala inglês ou que você entende o que os outros falam. O objetivo é medir a sua capacidade para ler e compreender textos.
Fechou essa parte, aí a gente já vai começar a procurar os textos, né? E tentar manter uma rotina de leitura para que a gente comece a entender a estrutura do texto, vocabulário da área e tudo mais. Então, E quantas horas por semana? Ai, desculpa. não Quantas pode. horas por semana você pode se dedicar? O Carlinhos está perguntando aqui. Estou com essa dificuldade de encaixar os estudos de língua na minha rotina. Já comprei curso de inglês, curso de francês online, mas eu parei de estudar. Eu acho que isso depende da rotina de cada um, né? Do quanto você trabalha, dos compromissos que você tem na sua casa e tal. Mas, se for possível, tenta dedicar aí pelo menos 2 horas por semana. Na segunda-feira eu tenho meia hora, na quinta-feira mais meia, sábado, domingo, vamos supor, Coloca o né? alarme para despertar. Eu, por exemplo, eu tinha sexta, sábado e domingo. Então eu tinha Sim. que me virar. Na sexta eu estudava inglês, no sábado eu estudava para a prova, no domingo eu escrevi o meu pré-projeto. Uhum. E né, não adianta a gente ficar falando aqui das estratégias se vocês não decidirem por isso, né? Decidirem que vocês querem isso para sua vida, para a vida de vocês e se dedicarem a isso todos os dias. Era o meu sonho, então eu fazia com o maior prazer, eu acordava mais cedo, eu dormia mais tarde. Por 3 meses, eu não tive vida social, era hiperfoco, né? E a gente precisa também conversar. Eu lembro que eu falei com os meus pais assim: olha, eu morava com eles na época do mestrado. Eu preciso de 3 meses, 3 meses sem problemas, né? 6 meses para eu, porque na época eu ajudava muitos meus pais com algumas tarefas, atividades diárias de casa. Então eu pedi para eles um tempinho para eu poder me dedicar totalmente. Isso a gente consegue. No doutorado eu também precisei da ajuda do meu companheiro, enfim, tudo conversado, né, é muito importante. E eu me É, lembrei conversando com você, pode falar. não, pegando esse gancho do que você falou, eu acho super importante essa organização. É claro Uhum. que nem todo mundo pode parar tudo, né? Eu, por exemplo, tenho filho, trabalho, então, assim, tem gente na mesma situação que eu, tem gente que faz outras coisas e não tem muito tempo. Então, se você parar um pouco, organizar, ver na sua agenda o quanto de tempo que cabe, né, para você se dedicar a isso e tentar fazer disso uma rotina. Isso, rotina, hábito, né? Uhum, Você começa com 10 minutos, vai aumentando para 15, para 20, isso se torna um hábito. sim. A Milena está perguntando se você acha interessante estudar inglês por séries, músicas, e se sim, quais os cuidados que ela deve ter? Então, é sempre bom, é sempre positivo. Mas aí eu acho que você tem que pensar o seguinte: você está estudando o inglês porque você gosta, porque você quer aprender a língua, ou você vai ter um foco mais direcionado para essa área acadêmica, para a prova. Se você está estudando para a prova, talvez esse não seja o momento de focar nisso. Se você gosta de assistir série, gosta de assistir filme, coloca a legenda, beleza. Mas esse não vai ser o seu momento de estudo para a prova. Se você quer estudar para a prova, então volte a sua atenção para os textos acadêmicos, com esse objetivo de ler e compreender a pesquisa e tal, né? Mas estudar inglês por série, por filme, por música, eu acho ótimo. Eu faço isso, eu aprendo muito, super recomendo para todo mundo. Uhum. Uma coisa que eu me lembrei também, para o doutorado, alguns colegas que foram aprovados junto comigo, eles tiveram certa dificuldade porque não era um pré-requisito não estava no edital a língua estrangeira, né, o alemão, não era pré-requisito. Mas aí, por conta do projeto de pesquisa, da teoria que ele estava utilizando e do orientador que se interessou pelo projeto, que lia textos, ele indicava para o aluno de doutorado textos em alemão,
essas pessoas de início se assustaram, tiveram muita dificuldade e precisaram entrar no curso de alemão. Isso pode acontecer também. Aí Acontece. por isso de novo que eu estou falando. Conheça a linha de pesquisa do programa, acesse o currículo desses professores que trabalham com o mesmo objeto de estudo que você, converse com ex-alunos, até alunos desse professor, né? Não é para saber mesmo como esse professor trabalha, quais textos ele pede, Uhum. para você se preparar, né? Até emocionalmente, porque imagina que susto, você faz Sim. uma prova em inglês e aí o professor entrega, igual na nossa área também de letras, textos em francês por conta da análise do discurso. O que a Uhum. gente faz com isso? E aí, muitas vezes, o Desespera, aluno ele chora. acabou de entregar, o professor, você lê? Você leio. Você tem esses textos, tem essa leitura? Você fala, falo. E aí você Eu, pode se enrolar eu numa dessas. lembro, Karine, a primeira vez que um professor, eu nem lembro quem que foi o professor, que passou um texto em espanhol para a gente ler. E aí, assim, eu nunca tive muita familiaridade com espanhol, né? E nunca gostei muito também de estudar o espanhol. Hoje eu até gosto. E aí, quando eu peguei aquele texto, eu falei, ah, o texto está lá na Xerox e tal. Xeroquei o texto e olhei, era espanhol. Eu, meu Deus, o que que eu vou fazer? A 15, 20, professora Bianca, não? não Que a lembro. Bianca estudou na Espanha. 15, 20 páginas de texto da pesquisa e tal, eu quase desesperei. A gente tinha que entregar um resumo, alguma coisa, apresentar um trabalho em cima daquele artigo. E a partir disso eu comecei a me interessar mais. E foi ótimo, porque hoje eu consigo ler tranquilamente. Eu falo assim, que o meu, colocar lá no Lattes, né? O meu espanhol eu coloquei assim, lê razoavelmente, entende razoavelmente. Mas já posso dizer que tem o espanhol, né? Tá lá. Mas, mas é assim, a gente por isso que vários programas eles cobram também, além do inglês, outras línguas, porque existe a possibilidade de da gente ler textos de outras línguas. E não apenas ler, mas também publicar, né? Então, às vezes surge a oportunidade da gente ir num congresso fora, e aí, para você ir para o congresso, você precisa propor, fazer uma proposta lá de trabalho, né? E se você tiver o seu trabalho aceito, você precisa apresentar. Então, tem que correr atrás mesmo, não tem jeito. Eu tive a oportunidade de ir para São Salvador e eu não sabia, né? Não dominava o espanhol, não domino o espanhol. E eu só fui porque o meu orientador dominava, e na apresentação, como tinham muitos brasileiros, eles autorizavam que a gente apresentasse em português. Uhum, Mas quantas oportunidades você não perde, né? Se você. exatamente. São as oportunidades que podem surgir como um doutorado sanduíche, um projeto Uhum, com financiamento pela CAPES, que sim. você tem sim, possibilidade de ficar 6 meses. Eu vou trazer aqui para vocês, vou convidar colegas minhas, tem uma que está no Canadá, outra colega que teve experiência na Itália, tá? Ela até comentou aqui para gente que os textos dela estão em italiano, todos os textos em italiano e que não tem tradução para português. Muito Né? Então, o chique. que acontece? Ela já foi para a Itália, já voltou e ela continua estudando o italiano. E com Uhum, isso, quem sabe ela tem possibilidades até de lecionar mais para frente numa universidade sim. italiana. Então, a gente tem que pensar lá na frente e eu não sei para você, mas o mestrado e o doutorado me abriram um leque de opções, de oportunidades, possibilidades, de conhecer as minhas referências pessoalmente, né? Muita gente tira foto com músico, com cantor, as minhas fotos são com Marcos Bagno, Travaglia, o Nossa, é muito legal. e é Lembra, muito legal. lembra daquele congresso que a gente foi em Recife?
que Lembro. eu cheguei no evento, assim, e tinha uma tenda de uma editora, e a primeira pessoa que eu vi foi um professor que eu sou super fã, assim. Aí eu parecia essas tietes, né? Igual a Jaqueline tá falando que ela tieta os autores, eu também. E aí eu fiquei nervosa, assim, eu tremia e eu pedi para as meninas tirarem foto, assim, foi sensacional, mas acontece muito. Fotógrafo. E aí, ainda nisso, falando do inglês, eu tive uma experiência muito legal com uma saudade, Jaqueline, com uma autora que é a fundadora, criadora do termo multiletramentos, né, que é o que eu estou estudando agora. E aí eu lembro que eu estava naquela fase muito difícil da gente escolher o tema, né, de pesquisa e escolher, pensar no que a gente vai criar no doutorado, que a gente precisa propor uma inovação, né? E aí eu estava nessa dificuldade enorme. O que que eu fiz? Peguei e mandei um e-mail para ela. Ela é americana, né? Ela é da Universidade de Illinois, se não me engano. E aí mandei um e-mail para ela, assim, sem muita expectativa de ser respondida. E, tipo, no dia seguinte eu já tinha uma resposta dela, né? Me mandando material, me falando das possibilidades que ela achava legal o que eu estava pensando e tal. Então, se você consegue se comunicar na outra língua, o acesso, né, foi o que eu falei, acesso a material, a referência, aos autores, e os autores são super acessíveis. São, Então, às vezes não, mas são é muito muito legal acessíveis. passar por essa experiência, né? E tanto no currículo Lattes, né, dos autores brasileiros, dos professores, ah, a gente tem acesso, tem como entrar em contato por e-mail com eles, e nos próprios programas, nos sites de pós-graduação, tem também o e-mail institucional daquele professor. Uhum. Então, não fiquem com receio, não, porque a maioria responde, né, Joyce? Respondem sim. E é legal, né, para eles, assim, enquanto professores, Tem perceber esse o conhecimento. interesse da pessoa naquele tema, uma coisa que eles estão se debruçando há quantos anos, né? E receber um e-mail, um contato assim sobre, perguntando sobre aquilo, com certeza é muito legal. Isso. Nesse congresso em Recife, eu me lembro que eu já tinha 2 anos, deixa eu ver, 2 anos, quase 2 anos que eu estava no doutorado, e eu assisti a uma apresentação sobre narrativas digitais nas aulas de língua inglesa. E de início eu falei assim, eu fico aqui para assistir ou não fico? Porque língua inglesa não é minha área, eu sou professora de produção textual, de gramática, mas eu fiquei. E eu fiquei tão encantada com o trabalho do professor, com o objeto de estudo dele, com a técnica que ele utilizava, que eu mudei a minha pesquisa. Continuava o objeto de estudo, que é a escrita, mas eu mudei a técnica e passei a utilizar as narrativas digitais num projeto que eu já participava de escrita solidária lá na UENF. Então, essa participação também em congressos, mesmo se você não for ainda aluno regular da pós-graduação, ela é super importante e te ajuda, inclusive, a escolher os temas. Porque tudo que é apresentado, as pesquisas apresentadas nesses eventos, elas são atuais, né? E ali você tem contato com os autores, os grandes autores, e tem contato também com pesquisadores que já têm certa experiência, que já são alunos regulares, e você pode trocar ali com ele muitas experiências, receber convites, né? Com certeza. A Mirelle disse, Mirelle foi minha aluna do mestrado lá na Cândido. Por Teve sua conta, uma. estou pensando em fazer o doutorado. Muito Que bem. legal, isso mesmo. Se a gente se organiza, dá tudo certinho. A Milena tinha perguntado lá em cima sobre esses congressos de fora, né? Se a gente apresenta em português. Aí vai depender se a pessoa se sente
confortável o suficiente para apresentar em português ou na língua oficial do Congresso, né? Eu lembro que num congresso na Argentina eu quase morri, né? Por conta do espanhol de novo, né? Mas foi no portunhol, assim, uma mistureba danada. Agora já teve congresso de eu apresentar em inglês e foi tudo bem. Então, depende muito também. É importante, né, a gente prestar atenção. Qual é a língua do congresso? Né? Não vai se inscrever lá se você não consegue falar e se eles não têm tradutor, pelo menos, ou não tem a possibilidade da pessoa apresentar em português. Uhum. Aí, Karine, só lembrando, né, que eu estava falando de algumas dicas, né, para a gente se preparar, o estudo da gramática é super importante, né, porque além do vocabulário, tem um estudo que eu li que diz que de 90 a 95% desses textos acadêmicos são escritos, são utilizados tópicos gramaticais, né? Então, os tempos verbais, adjetivo, advérbio, preposições, conjunções, porque tem essas palavras que a gente linka um, um parágrafo no outro para deixar o texto mais fluido e tal, e esses elementos são muito utilizados em textos acadêmicos, então é super importante se dedicar ao estudo de gramática. É claro que a gente não vai conseguir aprender toda a gramática, então focar nesses pontos mais essenciais, né? Tem que começar a partir de um ponto. Eu me Uhum. lembrei também do nosso caso, que quando eu ingressei no mestrado, meu doutorado, não tinha tanta cobrança para publicações internacionais. Mas a partir do momento que o coordenador e os professores decidiram ter como foco aumentar o conceito do programa, para, né, hoje nós somos conceito 5, mas se você quer partir para internacionalização, conceito 6, conceito 7, que é o máximo, a cobrança da língua estrangeira, principalmente do inglês, é muito maior. Porque se você publica, você precisa publicar artigos, capítulos em revistas internacionais, em congressos internacionais, e para isso o investimento também do governo no programa de pós-graduação é bem maior e vai te dar a chance de realizar o seu sonho de conhecer um outro país, né? Uhum. E você falando isso me fez até pensar assim, que não é sobre a gente, é sobre o programa inteiro. É. Então, a exigência vai surgir, a demanda vai surgir a partir da necessidade observada pelo programa de aumentar a nota na CAPES, né, o Qualis e tal. Então, e nós, alunos, a gente é parte daquilo ali. Então, é importante a gente tentar aumentar sempre o nível, né? Olha aqui que a Jaqueline está falando. A Joyce já traduziu para mim justamente para eu aproveitar uma oportunidade de publicação fora, já que meu inglês é pobrezinho. A Joyce traduz todos os meus textos. Sempre tem alguém me pedindo uma tradução. Essa semana teve um, já traduzi um ontem. Pois é, mesmo a gente arranhando ali no inglês, a gente precisa ter uma profissional para poder ajudar, para a gente também não passar vergonha de ter um texto, o texto volta, nem o editor aceita, fala assim, não, dá uma olhada nesse inglês aí que não tá É, legal. você tocou num ponto muito importante aí, ô Karine, eu acho que você já até falou isso nas suas últimas lives, né? Da importância de alguém ler o nosso texto, seja em português ou outra língua, porque às vezes o nosso olho está acostumado ali com aquele texto, a gente não consegue ver um erro, uma coisa assim que outra pessoa vai conseguir apontar. Então, isso é super importante. Pelo amor de Deus, nada de Google Tradutor, porque o que eu recebo de resumo que foi passado no Google Tradutor, É, não passa até não. Porque assim, ó, tem algumas coisas que a tradução até fica legal. Mas
precisa de uma revisão, precisa de alguém com um olhar ali que está acostumado a lidar com isso. Científico, né? Com leitura científica. Sim, porque tem palavras que às vezes você coloca lá no Google, é um significado, mas aí no seu contexto ali do artigo é outra coisa, né? Outra coisa são termos bem técnicos, bem específicos, né? Então você pega um texto da área de direito e aí tem um termo muito específico lá, e aí você joga no Google Tradutor de qualquer jeito e põe e manda o texto. E aí eles, na hora de avaliar, peraí, não é esse termo que é usado, né? Então No tem que ter inglês, muito cuidado com isso. mostra uma negligência aí, né? Tem que ter muito A fala cuidado. que já está falando. Nosso mal de acadêmico, estudar pelo Google Tradutor. Não Não dá, dá. gente. Ai, gente, que Não conversa dá mesmo. gostosa. Gostaram? Ô, Falem aí com a Cari- gente. Ah, Karine, e aí nessa linha também falando do texto, né? Se você quer se preparar para essa prova de leitura e compreensão, é super importante a gente estudar técnicas de leitura também. Não é só gramática ou vocabulário e tal, mas principalmente essa questão das técnicas de leitura, porque no inglês a gente tem duas técnicas muito usadas que são skimming e scanning, né, que são basicamente ou você vai observar, vai ler aquele texto para informação geral do que diz aquele texto, né, que no caso é o skimming, né, você lê aquele texto de uma forma assim mais geral para detectar a ideia geral do texto, o sentido, né, geral, né, e aí algumas informações ajudam, alguns elementos ajudam nessa leitura, né, então você observa o layout do texto, você através do título você pode ter uma ideia do que ele pega as diz. palavras-chave. Isso, informações não verbais, tipo gráfico, imagem, tabela, tudo isso vai te ajudar a ter uma ideia geral do texto. Ou você pode, por exemplo, numa prova com questões, né, já fazer uma leitura para pegar informações mais específicas daquele texto, né? Então, como geralmente na prova a gente tem pouco tempo, e geralmente 2 horas, 2 horas e meia. Você pensa assim, 2 horas, né? Mas não, num texto acadêmico ali de 4, 5 páginas, 2 horas passam muito rápido. Então, você precisa ir direto ao ponto, né? Então, ajuda muito você entender essas técnicas de leitura. Ótimo, adorei, Joyce. Eu vou passar para o pessoal que chegou depois sobre o que a gente falou hoje, porque depois, se eles tiverem interesse em assistir ou a perguntar para você, para mim, vocês fiquem à vontade. Deixa eu só ver. Depois você responde a Milena ou já quer responder agora? Pode ser. Qual que é a pergunta sobre Você aplicativo? indica algum aplicativo para traduzir palavras ou é melhor manter o dicionário? No dia da prova não pode usar o celular, né? Como no dia da prova você precisa usar o dicionário impresso, seria bom exercitar isso, né, de usar o dicionário impresso. Até por questão de tempo, porque aí você já vai cronometrando o seu tempo aí e utilizando ele de uma forma inteligente, né? E Tem vários dicionários online que são ótimos. O dicionário online da Cambridge, por exemplo, que ele é monolíngue, eu acho ótimo, eu gosto de usar, uso muito todo dia, que eu trabalho escrevendo, né? Então é muito bom. Tem outros dicionários também, mas se o foco for estudar para essa prova, é interessante usar mesmo o impresso para já começar a praticar esse uso aí. isso, e praticar uma tradução como se você estivesse no dia da prova. Pega um texto, um artigo em inglês, pega o dicionário e conta lá, 2 horas, 2 horas e meia, de acordo com a instrução do edital do programa,
e porque você já chega na prova muito mais seguro, sabendo como que você vai dividir o seu tempo ali para fazer essa prova, né? O A tempo é prática uma parte muito, muito importante, né? é isso. E cruel se você não se planejar, se você não se organizar. Sim. Tem uma coisa que eu acho que não posso deixar de falar, que é, às vezes, a pessoa prefere estudar sozinha, mas tem muita gente que não consegue ter essa disciplina para estudar sozinha uma segunda língua, né? Uma língua estrangeira. Então, se você resolver procurar um professor, não procure um cursinho. Por quê? Porque muitas vezes no curso já são turmas pré-determinadas, com uma metodologia já, né, consolidada e tal. O foco é outro, não é esse o foco. Então, procura um professor que vai que vai trabalhar com você nesse objetivo. Então, fala para ele o que que você quer, qual é o seu objetivo, o que que você precisa estudar, qual é o tipo de texto, né? Então, leva, mostra os textos, procura texto acadêmico e leva para o professor. Então, é super importante, porque aí você vai focar na sua necessidade, não se misturar com outras pessoas que têm focos diferentes. É um estudo direcionado. É, Às vezes até direcionar. combinar com alguns amigos, tem 3 amigos querendo fazer aula. É muito mais bacana você criar esse senso de comunidade para vocês terem com quem conversar sobre isso, rende muito mais e você também, porque não tem jeito. Sempre, né, pode ter um dia que você vai pensar em desistir, que está desanimado, que é muita coisa. Então, estuda junto com seus colegas que você tem um resultado maior, né? Melhor. Vocês vão trocar figurinhas, trocar dicas, o que está funcionando, E de o que está repente funcionando pode, comigo. e de repente pode combinar com esse professor para dar aula para esse grupo que tem o mesmo E, objetivo, né? Então rende muito mais, como a Jaqueline falou aí, né? uhum, é E outra coisa que é assim essencial, né, é trabalhar as nossas emoções, porque todo o processo seletivo consome a nossa energia assim num nível muito pesado, né? A gente fica com uma ansiedade enorme, então é super importante a gente tentar manter esse equilíbrio aí para conseguir se expressar bem, tanto através da escrita no seu texto, na prova de conhecimento específico ou na prova de língua, né? Como oralmente, se você chegar lá na fase de apresentar seu currículo e seu projeto. Manter esse equilíbrio é essencial. E é muito difícil. Então, assim, é um exercício que a gente precisa fazer mesmo. isso. A gente passou por isso tudo, né? Ansiedade, crise, passei mal no dia da prova, Demais. Eu lembro mil que com vocês. a minha ansiedade era gigante, gigante. Então, a gente precisa cuidar disso. Perfeito. Então, como a gente precisa encerrar, porque senão a gente perde a gravação, eu só vou comentar o que a gente conversou aqui hoje e aí a gente está à disposição para poder ajudar vocês, tá? Se restou ainda alguma dúvida, ou então amanhã você vem e passa uma coisa, pensa sobre um tópico que você não tinha pensado antes. A gente está à disposição. Primeiro, a Joyce falou aqui pra gente como que é a prova, quais os formatos da prova, que ele é diferente dependendo do programa, por isso vocês precisam conhecer o edital do programa, as referências. Podem, né, como sugestão, ela colocou para vocês procurarem alguns textos de provas antigas desses programas de pós-graduação. Se não tem no site, entrar em contato com ex-alunos ou alunos para pelo menos saber se é uma tradução, se é pergunta e resposta, porque aí você faz um estudo mais direcionado, tá? A gente falou também, a Joyce colocou para a gente algumas estratégias para vocês se prepararem para essa prova.
para vocês se organizarem, se apresentarem, tá? E também falamos sobre algumas possibilidades que existem, né? Não tem só a prova. Se você, algumas instituições permitem que você faça um curso durante o mestrado, durante o doutorado e apresente esse certificado, né, antes da sua qualificação, só que o cuidado que a Joyce falou para a gente ter é para não deixar isso para a última hora, porque às vezes a gente não passa na prova, aí relaxa, deixa para lá, ano que vem eu faço, e aí não surge um concurso, surge uma oportunidade de emprego, você precisa apresentar toda a documentação antes de defender, antes de marcar sua defesa e não consegue. Então não dê esse mole, né? Dica aqui para antes para o processo seletivo e também para você enquanto aluno. E a gente falou também que a maioria das instituições cobra da gente leitura e compreensão dos textos em inglês. Então não precisa ter um inglês fluente, um alemão fluente, mas de novo, analisem, leiam, devorem o edital para vocês saberem o que o programa pede e como que vocês têm que se preparar até o final do ano. Ah, não sei inglês, então eu não tenho chances. Vocês têm até o final do ano para se preparar para isso. E a Joyce deu uma dica ótima, que é você contratar um profissional, um professor de língua inglesa, para trabalhar com você especificamente para as etapas do processo seletivo, né? Então, às vezes, você fazendo um curso de inglês com colegas com outros objetivos, você fica desmotivado, porque você fica pensando, ai caramba, quando que eles vão começar a falar sobre traduzir textos acadêmicos, científicos, dependendo do curso, você não tem isso, tá? Não é o objetivo ali. Então, se preparem especificamente para aquela prova e para leituras de textos acadêmicos e científicos, ok? Foi um prazer estar com vocês hoje, um prazerzão receber a Joyce, conversar com a Joyce, e a gente continua falando sobre isso lá no Telegram, tá? A gente continua conversando lá, porque para criar para a gente se ajudar, né, criar esse senso de comunidade, às vezes as dúvidas de vocês não têm para quem perguntar, que foi o meu caso. E aí eu dei sorte de encontrar o blog da Joyce. Mas se ninguém está te respondendo, se você não tem nenhum professor para te tirar essas dúvidas, eu estou, né, me colocando à disposição para te ajudar lá no Telegram, tá bom? Um grande abraço para vocês. Joyce, quer deixar alguma considerações finais? Uma mensagem final para a galera? Só agradecer mesmo e me colocar também à disposição se alguém continuar com alguma dúvida sobre isso. Eu tinha até outras dicas para dar, mas o tempo passa muito rápido, né? E eu posso até fazer um postzinho com essas diquinhas para ajudar quem estiver precisando. Um resumo da live? Isso. Perfeito, Joyce. Aí eu compartilho no meu perfil também. Beleza. Tá bom? Adorei, gente. Um bom final de semana e fiquem bem. Tchau, Karina. Beijo. Tchau, tchau.